multidão dos que crerão, era só o coração. Pai, muito obrigado pela reunião do Teu povo. Muito obrigado porque o Senhor se põe no meio de nós, porque o nosso desejo é somente esse. E queremos que nossas vidas sejam adequadas à reivindicação do Senhor, para que o Senhor verdadeiramente possa ter um lugar de habitação entre nós, além de em nós. Pedimos ao Senhor que no viver, no conviver e especificamente no reunir da Tua igreja, essa seja a expectativa renovada do nosso coração. Que o Senhor, pelo Teu Espírito, usando Tua Palavra, nos conceda revelação e entendimento espiritual para que possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Entregamos ao Senhor Tua Palavra nessa noite, que será aberta, lida, que o Senhor nos habilite em tudo o que carecemos, para que ela seja nos nossos corações o que ela é nela mesma, viva e eficaz. Nós Te pedimos, confiadamente, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, na reunião anterior, nós compartilhamos o verso 33 do capítulo 2. Vamos retornar a este versículo para nós concluirmos as ênfases da mensagem de Pedro. Mas ainda não terminaremos o capítulo 2 de Atos. Iremos gastar mais uma ou duas reuniões nos versos 37 até o verso 47, que seria o registro final da vida da igreja nos seus primórdios. Esse capítulo 2 de Atos, já tenho dito outras vezes, ele é extremamente importante, não só dentro do livro de Atos, a meu ver é o capítulo mais importante do livro de Atos, e ele é um capítulo fundamental em todo o Novo Testamento, porque ele marca o início do ministério do Espírito Santo, então não podia deixar de ser diferente. É a descida do Espírito Santo, é o enchimento do Espírito Santo, é a capacitação do Espírito Santo, para que a igreja possa viver na prática a realidade espiritual que ela já possui de ser um corpo na terra que tem um cabeça no céu. Esse corpo na terra que tem um cabeça no céu só pode experimentar a profundidade da realidade espiritual na medida em que experimenta, que vive na sua história particular esse relacionamento vital com o Espírito Santo, essa pessoa divina que está em nós, que habita em nós, que não é um hóspede, que não é um visitante, mas que é o Espírito de Deus, enviado por Deus o Pai, por meio da obra de Deus o Filho, sendo também Deus, o Espírito Santo, para constituir a igreja, um corpo com o cabeça exaltado no céu. Então, por exemplo, quando Paulo escreve aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, verso 12 e 13, ele diz que esse corpo é um, porque o Espírito é um. Ele diz que nós fomos batizados para dentro desse Espírito, é a ideia de batismo mesmo, a inclusão, né? Essa imersão, essa inclusão para dentro do Espírito. Ele diz que a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, o dia de Pentecostes cumpre a realidade, ou a festa melhor, tipológica, chamada Pentecostes, lá do Velho Testamento, como nós também já comentamos. Aquele dia da ceifa, da colheita, quando então tudo era oferecido para Deus. O Pentecostes é esse marco, ele é o cumprimento do que a festa apenas figurava, aquele tudo para Deus. O Espírito Santo, por isso, é chamado de penhor no Novo Testamento, tanto em Coríntios quanto na carta aos Efésios. Ele é chamado de penhor. Penhor significa um valor equivalente, de algo. Quando você vai a uma loja de negócio qualquer, um banco que seja, penhorar alguma coisa, você larga o objeto lá e sai com um valor equivalente. Você não tem o objeto, mas você tem o valor equivalente. Não é isso, penhor? O Espírito Santo é o penhor.
ele é o valor equivalente de toda aquela realidade espiritual que nós temos em Cristo Jesus e a qual o Senhor nos levará plenamente. Por isso é dito em Efésios que ele é o penhor da nossa herança. Até quando ele é o penhor da nossa herança? Até ao resgate da sua propriedade. Qual que é a sua propriedade? A igreja, os santos. Até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então nós estamos vendo esse assunto começar em Atos 2. E depois ele vai ser desenvolvido aos Coríntios, aos Efésios e em todas as epístolas, né? Mas aqui é a base, aqui é o fundamento. Então o que nós temos em Atos 2? Em Atos 2 nós temos a descida do Espírito Santo, a constituição da igreja como um corpo do qual Cristo é o cabeça, exaltado no céu, em uma união vital, de tal forma que a responsabilidade desse corpo é conhecê-lo, a responsabilidade desse corpo é ouvi-lo, a responsabilidade desse corpo é obedecê-lo, né? Do contrário, isso é um ataque de, como se chama? Epilepsia, né? É um ataque de epilepsia. O corpo não responde às ordens da cabeça, ele está completamente descoordenado, né? Quando a igreja não ouve ao Senhor, quando a igreja não responde às ordens do Espírito Santo, hoje se ouvir sua voz, não endureçais os vossos corações, quando a igreja não anda num conhecimento avançado, de glória em glória, do seu cabeça exaltado, ela está em ataque de epilepsia. Ela está fazendo muito movimento, só que ela está destruindo tudo que tem ao seu redor, né? Assim como faz o epilético na crise, não é isso? Ele pode até se matar, né? Engolindo, se sufocando com a própria língua. Essa é a igreja. Se ela se desconecta desse viver sob o cabeça exaltado no céu, esse é o resultado. Muito barulho, muita agitação, muita confusão, muita destruição de tudo que está ao redor. Acho que essa figura exemplifica bem, mesmo que seja de certa forma chocante, mas a realidade espiritual é muito mais chocante do que a epilepsia natural. A epilepsia espiritual é muito pior do que a epilepsia natural. Então, a beleza do capítulo 2 de Atos é que nós somos chamados para responder progressivamente ao fato de que nós temos um cabeça exaltado no céu. E em Colossenses diz que aqueles que não retêm a cabeça só têm uma segunda opção: ficarem inchados na sua carnal compreensão. Não é isso? Colossenses capítulo 2. Então, este versículo 33, ele dá essas três últimas ênfases das 7 que o apóstolo Pedro coloca no seu sermão. Quais são as 3? Já compartilhamos. Ele é o cabeça exaltado, olha aí, Atos 2,33. Exaltado, pois, à destra de Deus. Quem que foi exaltado? Versículo 22 foi onde Pedro começou. Jesus, o Nazareno, um homem, humanidade, o verbo se fez carne, carne real. Se alguém nega que Jesus veio em carne, esse é o anticristo, como João diz. Então, humanidade do Senhor, ponto 1. Ponto 2, humanidade perfeita, porque ele é o varão aprovado diante de vós, com milagres, sinais, prodígios, o próprio Deus realizou por intermédio dele, porque nele não havia nenhum embaraço, nenhuma dificuldade, é um pleno fluir da vontade, da mente e do coração de Deus. Então o verso diz que Deus realizou por meio dele sinais, prodígios, milagres, não é? Como Pedro então diz lá, humanidade perfeita, segundo ponto. Depois Pedro fala da cruz, tão importante cruz. Não haveria nada sem a cruz. Como haver ressurreição sem a cruz, sem morte, não é? Então, terceiro ponto, cruz. Pedro está dizendo, esse homem, esse verbo se fez carne, esse homem perfeito foi à cruz. Mas ele foi à cruz não apenas por mãos de homens, ele foi à cruz pelo determinado desígnio e presciência de Deus, porque ele iria cumprir algo ali. Então Pedro mais uma vez mostra a cruz em toda a sua profundidade, lado divino, lado humano. Vós o matastes, iníquos, mas ele foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Maravilhoso paradoxo. Depois Pedro entra no quarto ponto que já compartilhamos, ressurreição. Porque se ele fica na morte, o assunto estava encerrado. Nós permanecemos nos nossos pecados, nós não temos esperança nenhuma. Por mais que nós possamos ter alguma qualidade de vida, poderíamos, né, hipoteticamente, ter alguma qualidade de vida com Deus, ela acabaria no túmulo e o túmulo seria o fim. Mas o túmulo não é o fim. O túmulo é o começo. Porque assim como Deus ressuscitou o Senhor Jesus,
Ele ressuscitará aqueles que pertencem a Ele corporalmente. E eles então face a face verão a Deus e habitarão em corpos que não têm mais pecado, nem dor, nem lágrima, nem tentação e nem coisa alguma que não confere com o próprio Deus. Então, quando o Senhor Jesus ressuscita, Ele leva o propósito de Deus à consumação plena. Mas, irmão, é claro que quando falamos de ressurreição, estamos incluindo os passos seguintes. Se o Senhor se ressuscita, Ele é ressuscitado, mas Ele não ascende ao céu, o propósito está completado. Então, quando falamos que na ressurreição o Senhor cumpre plenamente o propósito de Deus, nós estamos embutindo na ressurreição a ascensão e a entronização, não é? Porque Ele ressuscitou para isso, Ele ressuscitou para ser glorificado, Ele ressuscitou não é para ficar pairando por aí como um espírito sem rumo. O Senhor Jesus ressuscitou para se assentar no trono de Deus. Então Pedro não podia dar outro passo depois do quarto, ressurreição, a não ser esse quinto passo, quinta ênfase do verso 33. Ele ressuscitou e, o que diz o verso 32? A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. E daí? E daí, verso 33, exaltado. É o passo necessário, seguinte, porque Ele foi ressuscitado para ser exaltado. Quem ressuscitou o Senhor Jesus? A palavra diz que Ele foi ressuscitado dos mortos pela glória do Pai, porque Ele foi em tudo obediente até a morte de cruz, e não tinha pecado, e era impossível que a morte pudesse retê-lo. Então Ele seria necessariamente ressuscitado, por causa de ser quem é. Mas a sua ressurreição também estava debaixo dessa soberania, dessa submissão a essa ação soberana do Pai. Então Jesus, podemos dizer, Ele não se ressuscitou, embora Ele tivesse poder para isso, mas Ele foi ressuscitado, porque Ele é o servo submisso, Ele se entregou na morte, e então Ele foi ressuscitado dos mortos, pela glória do Pai. E depois, exaltação, versículo 33. E depois, recebeu do Pai, como continua aí o versículo? Recebeu do Pai a promessa do Espírito, o óleo sobre a cabeça. E depois, por último, derramou isto que vedes e ouvis. Então Pedro completa aqui as 7 ênfases que ele dá nesse sermão, cada uma delas maravilhosa. Foi aqui que nós paramos então, na reunião anterior, e eu disse para os irmãos que nós, para efeito de trazermos o peso necessário, a visão necessária, a clareza necessária a esse tão fundamental fato da exaltação e da colocação do Senhor Jesus como o cabeça de todo homem, como diz a Bíblia, o cabeça de todas as coisas, como também diz a Bíblia, o cabeça do seu corpo, que é a igreja, como também diz a Bíblia, e o cabeça de todo principado e potestade, como também diz a Bíblia. A Bíblia diz que o Senhor é cabeça de 4 coisas. Então, dessa posição de cabeça é que Ele governa todos os assuntos, é que nada foge ao seu controle, nada, nem mesmo o inimigo e as suas hostes. A consumação final do propósito de Deus trará isso à plena luz para todos os olhos, de anjos, homens e demônios, que nunca nada fugiu ao controle soberano do Senhor. E nós então naquele dia o adoraremos totalmente conscientes disso. Talvez hoje não estejamos totalmente conscientes, mas naquele dia não vai ter jeito de não estarmos, porque naquele dia o Senhor será revelado como aquele único Senhor, e diante dele, joelhos no céu, na terra e debaixo da terra se prostrarão com uma confissão: Jesus Cristo é o Senhor. Uns farão confissão refletindo a sua salvação, nós que temos sido redimidos. Outros farão essa confissão refletindo a sua condenação, como por exemplo o diabo e seus anjos. Ele também fará essa confissão final para a sua condenação. Então esse é o cabeça da igreja, o Senhor Jesus. E eu disse para os irmãos que nós leríamos 2 capítulos, Hebreus 9 e Hebreus 10, não todo, mas partes fundamentais. E vamos usar essa luz de Hebreus 9 e 10, alguns trechos, para aplicá-la sobre Atos 33, sobre essa palavra, exaltado. Então nós vamos ilustrar com aqueles capítulos, vamos lá a esses capítulos, nós vamos ilustrar com a própria palavra de Deus e com a ajuda do Senhor
buscarmos no livro de Hebreus uma explicitação dessa realidade espiritual tão maravilhosa. Ele foi exaltado e é aquele que permanece no trono, realizando de lá um ministério muito singular. É certo, irmão, que nas ênfases que Pedro deu aqui no seu sermão em Atos 2, nas 7 ênfases, ele não se detém, porque esse não era o objetivo aqui, nem do Espírito Santo em primeiro lugar e nem da pregação de Pedro em segundo lugar, né? Pedro estava pregando a incrédulos. Então, o Espírito de Deus não se deteve em Atos de nos explicar detalhes dessa exaltação magnífica do Senhor Jesus. Por isso nós precisamos usar Hebreus, né? Porque a palavra de Hebreus vai trazer largueza para esse comentário de Atos, tão simples, posto em uma palavra. A palavra é exaltado, mas debaixo dela nós podemos dizer que está quase todo o livro de Hebreus, debaixo de uma palavra. Então vamos dar uma olhada nesses capítulos, Hebreus 9 e 10. Vamos começar do versículo 11 do capítulo 9. Agora, em primeiro lugar, você peça a ajuda do Senhor para você focar o teu espírito, para que Ele possa falar o teu espírito. Segundo, peça a ajuda do Senhor para te ajudar no teu fosfato. Você vai ter que pensar um pouco. Essas duas coisas andam juntas. Então vamos lá. Hebreus 9, 11. Diz assim: quando, porém, veio Cristo. O que ele falou dos versos de 1 a 10? Ele está descrevendo o tabernáculo. Ele começa o capítulo 9 dizendo que a primeira aliança tinha preceitos de serviço sagrado e tinha um santuário terrestre. Esse é o tabernáculo. E ele vai descrever o tabernáculo até o verso 10. Não é meu propósito falar sobre isso aqui, mas eu queria colocar um detalhe para você, dada a significância dele. Se você ler o versículo 4, eu espero que você tenha observado esse detalhe aqui. Senão, você nunca leu os capítulos de forma adequada. Porque o versículo 4 diz que ao Santo dos Santos, final do verso 3, pertencia um altar de ouro para o incenso. Se você ler a frase como ela está aqui, você acha que ela está certa ou errada? No Santo dos Santos tinha um altar de ouro para o incenso? Sim ou não? Não. Onde ficava o altar de ouro para o incenso? No lugar santo. E ele era carregado para dentro do Santo dos Santos? Sim ou não? Não também. Então, a Bíblia está errada? Claro que não. Os nossos tradutores estão errados. Porque essa expressão, altar de ouro para o incenso, não é correta. O termo grego original, o texto que o Espírito Santo inspirou, diz respeito a um incensário. E esse incensário era um incensário portátil. Alguns irmãos já viram a ilustração do sumo sacerdote paramentado, pronto para entrar no Santo dos Santos no dia da expiação. Você já viu uma gravura de um sumo sacerdote assim? Você já observou que quando ele está com aquela mitra, que está escrito lá, santidade ao Senhor, aquele peitoral do juízo com as 12 pedras, aquela ombreira, 2 ombreiras com pedra de ônix, 6 nomes de tribo em cada ombreira, você já reparou que ele carrega um incensário na mão? Você já viu essas fotos? Essa é a descrição lá do livro de Levítico, quando fala sobre esse dia da expiação. Ele entra no Santo dos Santos com o quê, irmão? Força aí tua cabeça. Com o que ele entra no Santo dos Santos? Com sangue, senão ele era fulminado. O animal teria que ser morto lá e o sangue era levado para onde? Para ser derramado aonde? No propiciatório. Então ele tem que entrar com sangue, parte do sangue do animal que foi imolado, recolhido numa bacia, e na outra mão? Incensário. Porque ele entra queimando incenso também. Sabe do que isso diz? Figura maravilhosa, quadro maravilhoso. Em primeiro lugar, sangue. Porque sem derramamento de sangue, Hebreus 9, 22, não há remissão. Então ele é aquele que apresenta, não o sangue de um animal, no Velho Testamento sim, mas no Novo Testamento não. Qual sangue que o Senhor Jesus apresentou a Deus? O seu próprio sangue. Nós vamos ler isso no texto aqui, Hebreus 9, de 11 a 14. Então aquilo era figura, era o santuário terrestre. Na realidade espiritual é o seguinte, ele apresentou o seu próprio sangue a Deus. Por isso que esse sangue é sempre fresco aos olhos de Deus. Por isso que todas as vezes que confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
por causa do valor desse sacrifício, do frescor desse sangue. Por isso que mais ou menos 60 anos depois de ele ter morrido, João tem uma visão no Apocalipse, capítulo 5, e descreve aquele cordeiro que está no trono como que tivesse sido recentemente imolado. Você se lembra? Capítulo 5 de Apocalipse. Por causa do frescor do sangue de Cristo aos olhos de Deus. Tem valor eterno, ele é Deus, ele não é um Marte, ele não é um homem. Então esse sangue permanecerá em frescor por toda a eternidade. Né? Então o sacerdote entrava figuradamente com aquele sangue. Nosso Senhor entrou com o sangue dele. Aquele sacerdote entrava com um incensário, que esse versículo 4 chama de altar de ouro para o incenso. Então não é uma boa expressão, porque não é o altar não saía do Santo dos Santos. Era um móvel de ouro, pesado, transportado por varais. O sumo sacerdote nem tinha força para pegar aquele móvel e carregar para dentro do Santo dos Santos. E ele nem podia fazer isso. Não era isso. Era um incensário e um punhado de incenso. Então lá dentro do Santo dos Santos ele queimava incenso e também derramava o sangue. Os irmãos compreendem o que isso significa? Sangue, expiação. Incenso, intercessão. Como é que o livro de Hebreus descreve o Senhor Jesus? Dessas duas formas maravilhosas. Se nós pudéssemos dar assim duas ideias-chave nesta abordagem, porque você pode abordar o livro de Hebreus de outras maneiras, mas nesta abordagem que nós estamos fazendo, se você for dar duas palavras-chave para o livro de Hebreus nessa abordagem, essas seriam muito boas. O livro de Hebreus fala sobre expiação, aquele sumo sacerdote que entrou no Santo dos Santos. E Hebreus fala sobre intercessão. Lembra o capítulo 7, verso 25? Diz que ele está no Santo dos Santos, ele é capaz de salvar totalmente aqueles que por ele se chegam a Deus, porque ele vive para interceder por eles. Hebreus 7, 25. Então expiação é uma linha, intercessão é outra linha. Agora eu vou avançar um pouco mais nessas duas linhas com os irmãos. Por que o sumo sacerdote, quando entrava no Santo dos Santos, ele levava 12 pedras no peito, tipificando as 12 tribos de Israel? 4 fileiras de 3 pedras, 12 no peitoral. E ele levava os mesmos nomes em 2 pedras de ônix, aqui no ombro, com 6 nomes de cá e 6 nomes de cá. A pergunta é, se ele está entrando representativamente pelas 12 tribos, por que não leva ou só no peito ou só no ombro? Por quê? Você já fez essa pergunta? Por que ele tem que levar no peito e tem que levar no ombro? Porque o peito tem a ver com a expiação e o ombro com a intercessão. Porque essas são as duas linhas mestras de Hebreus. Sem derramamento de sangue não há remissão. E esse que fez o derramamento de sangue é aquele que vive para interceder por nós. Então os ombros falam do seu suporte. Ninguém pode nos remover dos ombros dele. Naquelas 2 pedras estavam 6 nomes de cada lado, as 12 tribos de Israel. Né? E ninguém pode nos afastar do seu amor, porque ele realizou expiação por nós. Então por isso as duas figuras, ao mesmo tempo, na pessoa do sumo sacerdote. Então vamos tomar esse quadro agora e ler o capítulo 9, verso 11. Quando, porém, veio Cristo, lá no santuário terrestre, era bode, era touro, era animal, isso não vale nada, isso é só símbolo, não é? Aquilo era feito porque era o ritual cerimonial que Deus estabeleceu, que apontava para um valor infinitamente maior do que ele. Hebreus diz assim, sangue de touro, sangue de bode, não pode remover pecados. Você lembra? Capítulo 10. Então, por isso que ele começa o verso 11, depois de descrever o tabernáculo aí nos seus detalhes, ele começa, quando porém veio Cristo, como o quê? Sumo sacerdote. Olha aí, o que ele é nesse livro. Aliás, só em Hebreus ele é descrito assim. Não existe a palavra sumo sacerdote em nenhum lugar do Novo Testamento a não ser em Hebreus. Porque é um tema-chave de Hebreus. Existe a ideia. João 17, a chamada oração sumo sacerdotal de Cristo. Então, você não vai encontrar essa palavra em nenhum lugar, só em Hebreus. Então, Cristo é o sumo sacerdote, 10 vezes essa palavra aparece aqui em Hebreus. Do quê? Como é que está na sua Bíblia? Dos bens. O que isso quer dizer? Difícil essa frase, né? Por isso que eu falei que você ia gastar um pouquinho de fosfato. O que significa isso? Cristo é o sumo sacerdote dos bens já realizados.
sentido é: Cristo Jesus é o sumo sacerdote de bens que não são figura, de bens que não são sombra, mas de bens que têm realidade. Vamos compreender agora? Significa que ele, quando entrou no Santo dos Santos da presença de Deus, ele não está entrando figuradamente, ele não está entrando como alguém que é um sucessor do serviço arônico, levítico. Ele está entrando como alguém que é singular, o sumo sacerdote de bens, de valores que tem realidade. Sabe quais são os valores que têm realidade? Não é sangue de bode nem de touro, e não é água, como diz aqui logo em seguida no verso 13, verso 14, não é cinza de uma novilha aspergida sobre contaminados, sobre de lepra, por exemplo, como lá no Velho Testamento. Aquela cinza da novilha era aspergida aqui no corpo, o corpo era lavado, mas e daí? Isso era só uma lavagem cerimonial. Se aquele indivíduo morre sem uma fé firmada na esperança de um Redentor, ele vai lavado para o inferno, não é? Então aqui está dizendo que o Senhor Jesus é o sumo sacerdote de bens que não são figurados, que não são tipológicos, mas são bens que têm realidade. Esse é o sentido. Então, de novo, essa nossa tradução está tropeçando um pouco, né? E nos ajudar com clareza a entender o que é isso. Os bens que têm realidade, sabe quais são? A expiação dos nossos pecados, esses são os bens reais. A igreja, esse é o bem real. O santuário celestial, esse é o bem real. O santuário terrestre é o bem figurado. Os irmãos compreendem? Então, ele é o sumo sacerdote dos bens que tem realidade. O que mais que diz aí? Mediante, através de um maior e mais perfeito tabernáculo. Vamos parar de novo. Qual é o maior e mais perfeito tabernáculo? Qual? O corpo do Senhor Jesus, preparado para ele no ventre da Virgem. E o Verbo, que era Deus e que estava com Deus, se fez carne e tabernaculou. É a palavra lá original, skeno. Skene significa tenda no grego. O Verbo se fez carne e colocou sua tenda entre nós, porque ele é o verdadeiro tabernáculo. Então, o verdadeiro tabernáculo, que não é feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Então, agora fica claro, né? E por isso, então, no verso 12 ele diz: não por meio de sangue de bodes e de bezerros. Isso se ele fosse um sumo sacerdote de bens figurados, mas ele é sumo sacerdote de bens que tem realidade. Então ele não entrou com sangue de bode e de bezerro, claro, ele entrou no Santo dos Santos, da presença imediata de Deus, Shekinah, a glória de Deus, insuportável para homem qualquer. O Senhor disse para Moisés: nenhum homem verá a minha glória e viverá. Isso continua sendo verdade. E o Senhor Jesus entrou nesse lugar, inacessível, né? A qualquer outra pessoa, senão a Ele mesmo. Como que Ele entra lá? Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas Ele entra lá pelo seu próprio sangue. Então entrou no Santo dos Santos. Qual? Não há dúvida, né? O real, não o tipológico, a presença imediata de Deus. Uma vez, ele não precisa morrer de novo, né? Nós não precisamos de novo sacrifício pelos nossos pecados. Acabou, está consumado, uma vez por todas, tendo obtido uma eterna redenção. Que texto tremendo! Como pode o Espírito Santo colocar em 2 versículos tanto conteúdo? Só é possível a Ele, né? Acho que nós gastaríamos um livro para falar dessas verdades, que o Espírito Santo falou em 2 versículos. Impressionante a palavra de Deus, né? Então ele continua: portanto, se o sangue de bode, de touros e a cinza de uma novilha, a novilha ruiva, lá de Números 19, se você quiser conferir depois, purifica os contaminados, ou santifica quanto à purificação da carne, aquilo é figura, são bens figurados. Então no verso 14 ele volta para o bem que tem realidade, como ele falou lá no 11, muito mais o sangue de Cristo. Esse é um bem com realidade. O sangue de bode é um bem figurado. Muito mais o sangue de Cristo que, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu. Não ofereceu bode, não ofereceu touro, a si mesmo se ofereceu, sem macular, a Deus. Purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos a Deus vivo.
Que versículo, né? Nossa consciência nunca podia encontrar paz com sangue de bode, nunca podia encontrar paz com sangue de touro, nunca podia encontrar paz com qualquer atitude que tente apaziguar Deus conosco. Não adianta. É dar murro em aguilhão. Essa consciência é um órgão espiritual que está presente em todo homem, todos, o pecador e o convertido. É um órgão espiritual, consciência. Sabe como ele foi atingida? Como ela foi atingida? Pela única maneira que ela poderia ser atingida. Ela foi atingida pelo sacrifício de Cristo, que tem valor eterno e espiritual. Então, quando ele ofereceu o seu sacrifício, esse pode atingir nossa consciência. Você quer ver? Abra o capítulo 10. Olha o que diz o versículo 1 e 2. Leia com cuidado a consciência e o sangue de Cristo. Mesmo assunto. Visto que a lei tem sombra dos bens vindouros. Está vendo? Sombra e bens, né? Bens vindouros. Não a imagem real, não tem realidade, né? A imagem real das coisas. Por isso mesmo, ela é um bem transitório, lá no capítulo 9, verso 11. Então ela nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Está muito claro, porque se fosse perfeito, para que repetir? O fato de repetir mostra a imperfeição, ano após ano. Então o verso 2 agora diz, de outra sorte, é uma pergunta. Então vamos ler como pergunta. Esses sacrifícios não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam o quê? Consciência de pecados. Está vendo? Então aquele sangue não podiam atingir o que precisava ser atingido, que era a consciência, que é um órgão espiritual. E só podia ser atingido por um sacrifício agradável a Deus, que é espírito. Então Deus pode atingir a nossa consciência e purificar de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Irmão, será que há algum outro caminho, à parte do Evangelho, para se encontrar paz com Deus? Será? Será que há algum caminho? Será que existe algum tratamento para a mente humana, para encontrar paz com Deus? Será que existe algum tratamento para a consciência humana? Será que existe algum tratamento religioso, cultural, social, filosófico? Claro que não. Porque a consciência é um órgão espiritual, colocado por Deus no homem, e que só pode ser atingido por Deus no homem. Então, quando o Senhor Jesus morreu na cruz, isso está potencialmente disponível a todo homem. Como que é apropriado? Pela fé. Pela fé ele é apropriado. Hebreus mesmo, no capítulo 11, diz que a fé é a substancialização dessas coisas, desses fatos eternos. A fé traz para você o que é um fato, independente de você. Se você crê, melhor para você. Se você não crê, não vai mudar nada no fato, mas você vai estar perdendo. Quando você crê, você se apropria do fato espiritual, né? Esse sacrifício é precioso, esse sacrifício é abrangente, esse sacrifício é eterno. Esse Senhor está no trono e vive para interceder por nós. Se você crê, e por isso mesmo você se achega, porque fé é isso, fé é união, fé é achegar. Se você crê e então se achega, você recebe os benefícios. A vitalidade do Redentor, a graça do Redentor, o perdão do Redentor, a vida do Redentor. E você vai entrando na experiência espiritual pela fé, porque o justo viverá pela fé. Então, esse é o lugar do Senhor Jesus, Atos 2,33, como exaltado. Os irmãos estão vendo que posição. Pedro não teve direção do Espírito para entrar em detalhes, não era o assunto da sua mensagem, como eu disse, ele estava pregando para incrédulos, né? Mas propositalmente, o encargo do meu coração é extrair aquela palavra do sermão de Pedro, exaltado, e explicá-la na luz de Hebreus, porque é Hebreus que vai explicar aquela palavra, exaltado. O que significa? Onde ele está? O que ele está fazendo? Que posição é essa? Então agora nós estamos vendo bem esse livro tão maravilhoso, o livro de Hebreus. Vamos ler mais um pouquinho. Nós lemos até o verso 14, agora vamos pular lá para o verso 23. Verso 23, então, na mesma linha que estamos compartilhando, diz assim: era necessário, portanto, que,
Presta atenção. As figuras das coisas que se acham nos é só uma outra maneira de dizer sumo sacerdote dos bens já realizados. É só uma outra maneira. Está dizendo que as figuras lá do tabernáculo das coisas que se acham no céu, elas se purificavam com tais sacrifícios. Que tais? De sangue de bode, de sangue de touros, de bezerros, né? Mas as próprias coisas celestiais teriam que ser purificadas com sacrifícios a eles superiores. Não está bem claro? Porque Cristo, verso 24 do capítulo 9 de Hebreus 9, 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, que ele começou a descrever lá no capítulo 9, verso 1, santuário terrestre, figura do verdadeiro. Porém, Cristo, então, entrou aonde? No mesmo céu. E céu significa a presença imediata de Deus. Não é o espaço sideral, não, viu, irmão? O judeu, ele via no seu esquema o céu de três formas. Os judeus falavam de três céus. O primeiro céu é o céu atmosférico, é até onde termina aí a atmosfera, até a última camada, até a estratosfera. Esse é o primeiro céu do judeu. O segundo céu é o cosmos, o chamado espaço sideral. O terceiro céu é a presença imediata de Deus. Porque onde que Deus está? Onde que é a presença imediata de Deus? É na atmosfera? É no espaço sideral? Não. Deus tem o seu próprio lugar, né? E aqueles que são chamados para estar com Ele são chamados à sua própria presença. Quando nós formos arrebatados, aonde nós vamos parar? Na estratosfera? Onde nós vamos ficar? No espaço sideral? Claro que não, não é? Nós teremos acesso à presença imediata de Deus. Isso o judeu chamava de terceiro céu. Lembra o que Paulo disse? Conheço um homem que no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, que foi arrebatado até o terceiro céu. Paulo não ficou na atmosfera e nem no espaço sideral. Paulo foi arrebatado até a presença imediata de Deus. O que os irmãos acham disso? Aí ele disse assim, e recebeu revelações tais que é impossível ao homem referir. Por isso o apóstolo Paulo se queimava, por isso o apóstolo Paulo se gastava, por isso ele diz assim, ai de mim se eu não pregar o evangelho, minha vida não serve para nada, minha vida não significa nada se eu não pregar o evangelho, porque eu ouvi coisas inefáveis, que não é lícito ao homem referir. Esse é o terceiro céu. Então ele disse assim, eu me gastarei e mais me deixarei gastar em prol das vossas almas, né? Irmão, visão espiritual é uma necessidade para nós. Senão o máximo que nós fazemos é colocar nossa cabeça na estratosfera. Visão espiritual é aquela visão que nos leva até o trono de Deus. E não é arrebatado de uma forma mística. Vamos usar essa palavra com uma conotação negativa agora, embora ela tenha uma linda conotação positiva, né? Mas é uma realidade espiritual, acessível a nós, porque o Espírito Santo de Deus habita dentro dos santos que Ele redimiu, que foram redimidos pelo Senhor Jesus. E quando Ele habita nesses santos, 1 Coríntios 2 diz que Ele habita para que nós, que não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, nós conheçamos o que por Ele nos foi dado gratuitamente. Ele é aquele Espírito que sonda as profundezas de Deus. Lembra? 1 Coríntios 2? Assim como o Espírito do homem conhece as coisas do homem, o Espírito de Deus conhece as coisas de Deus. Então esse terceiro céu, ele é trazido a nós na pessoa do Espírito Santo, mas não é jogado no teu colo. Não, de jeito nenhum, porque é santo demais. É apropriado por você na medida em que você deseja, bate, busca, na medida que seu coração vai sendo ganho, conquistado, e você vai clamando ao Senhor para que Ele abra mais, e abra mais, e abra mais. Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Na medida que isso vai abrindo, seu coração não tem outra alternativa, senão amar e seguir. Amar e seguir, assim como Paulo e todos os outros que tiveram a mesma revelação. Então esse é o lugar onde o Senhor Jesus está. Ele compareceu no verdadeiro céu, Hebreus 9, 24.
E nós temos acesso a essa posição espiritual, por quê? Atos capítulo 2. Porque o Espírito Santo enviado do céu, lembra Pedro, o mesmo Pedro que pregou no Pentecostes, falando agora lá na epístola dele, 1 Pedro 1:10 a 12, ele fala assim: o Espírito Santo foi enviado do céu, e ele foi quem habilitou aqueles que vos pregaram o Evangelho a fazer, então, a executar essa pregação, assim como capacitou os profetas do Antigo Testamento a profetizarem pelo Espírito dele, Espírito de Cristo, coisas essas, Evangelho, que os anjos anelam perscrutar, né? Então, junte esse versículo 24 de Hebreus 9 com Atos capítulo 2. O Espírito Santo é quem vai trazer para nós a realidade espiritual desse terceiro, que na verdade é a própria realidade espiritual contida no Senhor Jesus. Não haveria terceiro céu nenhum se o Senhor Jesus não estivesse lá, né? Ele estaria mais para terceiro inferno. Ele é céu porque o nosso Senhor está lá, ele está ali entronizado. Então o Espírito Santo está trazendo para nós, traz para nós, na medida da nossa apropriação, na medida da nossa obediência, na medida da nossa consagração. Tudo isso é um processo de cooperação da graça e dos colaboradores. A graça levanta colaboradores, os colaboradores colaboram com a graça. E a roda vai girando em duas mãos. Um barco com dois remos, nunca com um só. Então busque, peça, bata, porque ela não vai cair no seu colo. Mas se o Senhor Espírito Santo que habita em você tem despertado em você esse desejo, e eu creio que Ele o tem, esse é o seu prazer, revelar-nos as riquezas insondáveis de Cristo, então você vai passo a passo, de fé em fé, de força em força, de glória em glória, como diz a palavra, se apropriando da realidade espiritual contida em Cristo Jesus. Então isso é o que o judeu chamava de terceiro céu. Apenas no caso da visão do judeu, lógico, ele não colocava essas realidades em Cristo, né? Porque não entendia assim nem a pessoa de Cristo, nem a sua encarnação. Então, verso 25, ou melhor, final do 24, né? Não completamos ainda, Hebreus 9, 24, então, ele completa dizendo assim: ele está nesse mesmo céu, para quê? Para comparecer agora, por nós, olha a intercessão de novo aí, por nós, diante de Deus. Não está explicado o que é o céu, está vendo? Você não precisa fazer força de imaginação, não, nem deve, né? O versículo está dizendo que o céu, do verso 24, o mesmo céu, é o diante de Deus. Então não é uma realidade atmosférica e nem sideral, não, é a presença de Deus, né? Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com o sangue alheio. O sangue não é dele, é o sangue do bode, é o sangue do touro. Ora, nesse caso seria necessário que ele, o Senhor Jesus, tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo, se o sacrifício dele fosse imperfeito, né? Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, o tempo da encarnação, o tempo da revelação do Senhor Jesus na sua pessoa humana, ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar, que palavra forte, aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, nada de reencarnação, nada de segunda alternativa. Isso é uma doutrina imoral, imoral. Se o nosso corpo é casulo, então nós não valemos nada, não é? Se o nosso corpo é casulo, então se reduz ao homem a um nada, não há dignidade na vida humana e nem no corpo humano. A doutrina do Espiritismo é imoral, porque ela diz que o corpo e a alma do homem são um vaso descartável, mas a Bíblia diz que não. Diz que eles foram constituídos por Deus, a imagem dele, para ter comunhão com ele, ou passar a eternidade apartado dele, ou um ou outro, né? Então aos homens está ordenado morrer uma só vez, e depois disso o juízo. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez, não foi o Cristo de uma encarnação, o Cristo da outra encarnação, como o diabo quer fazer muitas pessoas acreditarem nas seitas, nas filosofias. O Cristo no Buda, o Cristo no Maomé, o Cristo no Krishna e o Cristo não sei mais aonde, né? Mas não, Cristo Jesus é Jesus de Nazaré, pessoa divina humana. O Verbo se fez carne uma única vez e morreu uma única vez, ressuscitou uma única vez e está no trono para todo sempre.
assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar, uma outra palavra forte, significa aqui carregar em si, tirar os pecados de muitos. Por quê? Não de todos. Porque esse sacrifício tem uma potencial condição em si mesmo de ser útil para nós ou de ser inútil para nós. Dependendo do quê? De se nós nos apropriamos do valor dele ou se nós renegamos o valor dele. Né? Só há um Deus e um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vinda do Senhor glorificado, para reinar sem pecado. A sua primeira vinda teve relação com o pecado. Ele foi feito pecado, não se tornou pecador, mas foi feito pecado. Mas a sua segunda vinda, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação, para a consumação daquilo que ele já começou. Salvou nosso espírito, está salvando, saturando nossa alma, e pela perfeição da sua obra consumada no Calvário, esse corpo aqui, que hoje é só uma casca dormente, vai se tornar adequado ao corpo da sua glória. Por enquanto nós estamos na sala de espera da vida, nós estamos aguardando a hora da nossa consulta particular, sala de espera. Esse é o momento quando o Senhor irá levar-nos, plenamente a essa consumação da nossa salvação. E aí ele entra no capítulo 10, vou parar por aqui, o tempo já foi, e descreve nesse capítulo lindo, não vou voltar nele, vai ficar para o teu estudo, se te interessar. Ele continua descrevendo no capítulo 10, ainda, de uma maneira muito sólida, a posição, até o verso 18, capítulo 10, de 1 a 18, a posição do Senhor no céu. Então ele vai dizer algumas coisas mais, dizer que o Senhor Jesus se encarnou para esse propósito. Sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me preparaste. E quando ele cumpriu essa vontade, aquelas coisas ritualísticas foram removidas. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Está escrito no capítulo 10. Ele diz, então nessa vontade nós estamos sendo ou temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. E aí então, esse capítulo vai até o verso 18, ainda com essa questão doutrinária, vamos chamar assim, descrevendo a magnitude dessa posição exaltada do Senhor Jesus. Irmãos, isso são só linhas gerais. Se os irmãos acharam que nós colocamos muita coisa hoje, nós nem começamos. Mas você tome essas linhas de raciocínio, medite, estude, mergulhe na palavra, para que você veja essa posição do Senhor. E lembre-se, depois do capítulo 10, você tem um capítulo 11. E sabe o que diz o 11 no começo? Ora, a fé é a substancialização. Quer trazer essa realidade para você? Você precisa de uma coisa: fé. Unir-se a elas, olhar para o Senhor e dizer, Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, capacita-me a entrar nessas verdades. Porque a fé é a certeza de coisas que se esperam. E a convicção de fatos que não se veem. Não tem nenhuma necessidade dele ser visto com essa coisa pobre aqui, ó. Essa coisa pobre que se chama olho. Ela tem que ser vista com uma coisa maior que se chama visão espiritual. Que não passa por esse órgão aqui, tem nada a ver com ele. Então, fatos que não se veem com esses olhos, mas se veem por revelação, visão espiritual. Então, essa é a posição do nosso Senhor. Exaltado, pois, à destra de Deus. Tendo recebido do Pai a promessa do Espírito, derramou. Isso que veio dizer. Por que ele está em nós? Para que nos seja revelado o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Amém. Vamos orar. Senhor, nossa oração é que pela Tua fidelidade, Senhor, Tua misericórdia, Senhor, o Senhor rasgue o véu do nosso entendimento. Nós queremos ver melhor o nosso grande Cristo, exaltado à destra de Deus. Senhor, amarra, cativa, prende o nosso coração
a visão desse cabeça exaltado. Senhor, como precisamos te ver melhor, como precisamos te ver mais claramente. Tem misericórdia de nós. Nossa vida depende disso. Abre os olhos do nosso entendimento. Nós queremos caminhar de fé em fé, de glória em glória. Então te pedimos que o Senhor nos assista com espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento de Ti mesmo. Ó Senhor, guarda o nosso coração nessa posição, cheios de anseio, de expectativa, de vermos cada vez com mais clareza quem o Senhor é, para que possamos seguir ao Senhor mais de perto. Trata as nossas vidas, Senhor, com tudo aquilo que de alguma maneira obstrui a nossa visão espiritual. Dá-nos capacidade para de Ti comprarmos colírio para ungirmos nossos olhos. Livra-nos, Senhor, dos pesos, pecado que nos assedia. Queremos correr a carreira desimpedidamente. Queremos também, Senhor, sermos em espírito elevados a uma condição espiritual mais límpida, mais clara, para que nós sejamos renovados pela visão da Tua glória. Quanto precisamos, Senhor. Pedimos que o Senhor nos prepare para isso. Temos reconhecido que o Senhor tem nos chamado a isso, mas pedimos que o Senhor nos prepare para isso. Prepare o nosso coração, prepare as nossas vidas, prepare os nossos caminhos, nos ajude a julgarmos a nós mesmos. Tem misericórdia de nós, Senhor, para que o Senhor possa realmente nos abençoar com pão do céu, com visão do alto. Arruma a casa, Senhor, do nosso coração, da nossa vida, para que nós, no nosso reunir, nós experimentemos quão abundante é o Senhor, quão grande é o Senhor, quão pleno é o Senhor. E nós experimentemos aqui na nossa história e no nosso culto o fato de que o Senhor é cabeça exaltado. Que façamos tudo movidos por Ti, focados em Ti, reconhecendo Tua direção, Tua palavra, Teu encargo, Teu mover. Senhor, é isso que queremos. Não buscamos nada mais. Resume o nosso coração nesse foco e pedimos a Ti, mais uma vez, que o Senhor nos apronte para tal. Prepara o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.